Olá, meus amores! Mais uma semana, não é? Hoje nós estamos aí no finalzinho do mês de abril. Hoje é dia da nossa aula de história. Eu espero que vocês estejam aproveitando esse tempo para brincar bastante, para ler um bom livro, assistir a bons filmes, não é? Conversar bastante, brincar com seus familiares, fazer bastante coisa que nos deixam felizes neste momento, né? Na nossa casa, já que não estamos podendo ir à escola, passear, mas vamos aproveitar esse momento, né, que temos de estar juntinho com a nossa família para ficar cada vez mais próximos e fazer coisas bem legais juntas, tá bom? Bem, hoje, dia da nossa aula de história, e nós vamos iniciar um novo capítulo, não é? O capítulo 3 do nosso livro. Então, pega lá o seu livro, ó, estou aqui com o meu livro, para a gente iniciar esse capítulo. Capítulo 3. Ó, todos nós fazemos a história. Todos nós fazemos a história, não é mesmo? Observa aí a imagem aí, ó, de abertura do nosso capítulo. Isso é um quadro, não é? É o quadro que abre esse capítulo, ele é de Pedro Américo, tá? E você sabe, ó, lá no Vasculhando Ideias, está perguntando pra gente assim, ó, você conhece esse quadro? Você já viu esse quadro em algum lugar, no museu ou na televisão? Quem é o personagem mais importante do quadro? Olha, gente, esse quadro é o quadro que retrata a independência do Brasil. Ó, o nome do quadro é Independência ou Morte, e ele foi pintado em 1888. Tá bom? Então, se é o quadro que retrata a independência do Brasil, não é quem proclamou a independência do Brasil, foi Dom Pedro. Então, nós podemos dizer que o personagem mais importante do quadro aí é Dom Pedro, não é mesmo? Continuando aí, nas perguntas do Vasculhando Ideia. Qual é a importância das outras pessoas da obra? O que você acha? Tá vendo? Não tem só Dom Pedro aí, não é? Ele sozinho, ele não proclamou a independência do Brasil, não é? As pessoas aí, ó, são importantes também, porque estão apoiando a declaração da independência, né? Estão apoiando Dom Pedro. Nós temos aí muitas pessoas. E todas as pessoas, elas são importantes. Todas as pessoas são agentes históricos. Vamos ver? Vamos lá, página 144. Agentes da história. Acompanhe aí comigo com atenção a nossa leitura. É muito comum entendermos como agentes da história os reis, os grandes líderes políticos e etc. Mas você sabia que pessoas comuns também são responsáveis por grandes mudanças na história? Qual versão parece mais verdadeira para você nas ilustrações abaixo? Bem, quando nós falamos de história, pensamos em história, nós pensamos nas pessoas famosas, não é mesmo? Em Dom Pedro, nos reis, rainhas, pessoas famosas. Só que essas pessoas, elas não estão sozinhas, né? Muitas vezes tem outras pessoas em volta, ajudando, apoiando. Então, olha só, nós temos aí uma figura, ó, que é a figura de Napoleão, né? Napoleão venceu a Batalha de Marengo, na Austrália. Vocês acham que qual figura é mais real? A primeira, onde ele está lá sozinho, ou na de baixo, onde mostra o Napoleão e os seus soldados? A segunda, não é, gente? Parece ser a mais verdadeira, não é? Vamos acompanhar aí a leitura. A segunda imagem parece ser mais correta, pois Napoleão sozinho não teria feito nada. Ele precisou de seus soldados para vencer as batalhas. Por isso, grupos de pessoas podem ser considerados importantes agentes históricos. São os agentes coletivos da história. São pessoas que influenciaram, que contribuíram, que participaram para que aquele fato histórico, para que aquele fato importante acontecesse. Como nós vimos aqui, Napoleão ele não estava sozinho. Dom Pedro também não estava sozinho. Então nós temos ali outros agentes, que são os agentes coletivos da história. Aí no nosso glossário
está explicando para a gente o que são agentes históricos. Vamos ler? Vamos lá. Agentes históricos. O termo agente histórico pode se referir a um único indivíduo ou a um grupo de pessoas que, por meio de suas atitudes, altera a história. No Brasil, por exemplo, podemos considerar como agentes históricos Dom Pedro II, Zumbi e Dandara, do Quilombo dos Palmares, todos os negros que lutaram contra a escravidão e etc. Enfim, todos que participam de um fato histórico com um papel decisivo podem ser vistos como agentes históricos. Muito bem. Então, a gente já viu que agente histórico pode ser uma pessoa só, mas também pode ser um grupo de pessoas que, com as suas atitudes, suas decisões, mudaram a história, mudaram a vida de pessoas, né, com atos importantes. Tá bom? Vamos continuar aí. Página 145. Um fato histórico e seus vários agentes. Você já pensou que um mesmo fato pode ter vários agentes históricos e que todos esses agentes são responsáveis por esse fato? Observe o exemplo. Então, nós temos aí o exemplo da princesa Isabel e da abolição da escravidão no Brasil. Só que ela não fez isso sozinha, não é? A tia vai deixar aqui, ó, nos slides um vídeo para você assistir. Eu queria muito que você assistisse para você ver quantas pessoas estavam envolvidas e analisasse para mim quais são os agentes históricos, qual foi o papel de cada um. Você vai gostar bastante do vídeo, tá bom? Então, nós temos aí, ó, a princesa Isabel, né? A princesa Isabel pode ser considerada um agente histórico, pois usou o seu poder para assinar o documento e declarar extinta a escravidão no Brasil. Não é? Ela assinou esse documento dizendo que no Brasil não tinha mais escravidão. Mas ela não estava sozinha. Nós temos aí as pessoas escravizadas, não é? Que também foram agentes históricos, eles lutaram contra o regime da escravidão, né? Contra a escravidão. E também nós temos, ó, diversas pessoas, né, que já entendiam, que já pensavam assim, que aquilo ali não era legal e não poderia continuar, tá bom? Então, nós temos nessa história diversos agentes históricos. Lá no vídeo você vai ver e vai conseguir identificar, tá bom, meus amores? Página 146, vamos continuar aí falando. Você é o principal agente da sua história. Olha que legal. Você é o principal agente da sua história. Nós também construímos a nossa história. E nós somos os principais agentes dessa história. Mas a gente não constrói a nossa história sozinho, não é verdade? Nós temos diversas pessoas ao nosso lado que nos ajudam a construir a nossa história. Nós temos os nossos pais, os nossos avós, os nossos amigos, pessoas muito queridas que nos ajudam no dia a dia e na tarefa de construir a nossa história, tá bom? Então, olha só. A partir de agora, você entendeu tudo direitinho que a tia falou? Se você não tiver entendido alguma coisa, ficou com uma dúvida, pede para o seu responsável mandar uma mensagem para a tia lá no e-mail, tá bom? Que eu vou ter maior prazer de responder, de falar com você. Se você tiver uma foto sua estudando, manda para a tia ou então lá para o WhatsApp do colégio, que eu vou adorar te ver, tá bom? Então, olha só. Agora que nós já falamos da história, dos agentes históricos, nós entendemos que agente histórico pode ser uma pessoa só, pode ser um grupo de pessoas, não é? Esse grupo de pessoas que agem na história, que fazem um fato, né, bem importante da história, nós chamamos de agentes coletivos, né, que contribuem para a realização de um fato, são agentes coletivos, tá bom? E você viu também que você é o principal agente da sua história. Nós vamos passar agora para as atividades, tá bom? A tia vai explicar como nós vamos fazer. Página 146. Você é o principal agente da sua história. Vamos pensar em nossas vidas como um filme. Daqui a 100 anos, se as pessoas fossem ao cinema, quem seria o personagem principal do seu filme? Se você fosse fazer um filme sobre você, quem seria o personagem principal desse filme? Você, não é mesmo? Então vamos lá. Sim, você mesmo.
Você é o grande responsável por toda a sua vida. Logo, você é o principal agente da sua história. Mas não pense que você fará sua história sozinho, pois várias pessoas ajudarão nessa trajetória. Crie um cartaz do seu filme no espaço abaixo. Pensa aí no seu filme e você vai fazer um cartaz bem bonito de propaganda aí para anunciar o seu filme. Então você vai desenhar aqui o cartaz do seu filme na página 146, tá bom? Vou querer muito ver esses desenhos, hein? Na página 147, ó, número 1. Agora vamos pensar melhor sobre o seu filme. Você já criou o cartaz, agora a gente vai pensar sobre o seu filme. Desenhe 3 cenas nas molduras abaixo e crie nas linhas a sinopse do seu filme. Então você tem aí o espaço para colocar o título do seu filme. Você vai fazer 3 cenas. Ó, você vai ter a cena mais importante do filme, depois você vai criar mais 3 cenas bem legais do seu filme. E você vai fazer a sinopse. Nós já estudamos sobre as sinopses, não é? São aqueles textinhos curtinhos de apresentação do filme. Você vai apresentar aí o seu filme para as pessoas. E embaixo você vai escrever o elenco. Quem são as pessoas que estão participando do seu filme? Não é você e mais quem? Quais são as outras pessoas que vão te ajudar a contar essa história? Tá bom, meus amores? Número 2, compartilhe com seus colegas a capa e a sinopse do seu filme. Isso a gente vai fazer quando a gente retornar às nossas aulas, que aí nós vamos mostrar para os nossos colegas aquilo que fizemos. Tá bom? Continuando aí, na página 148, hora de organizar. Número 1. Abaixo estão listados alguns agentes históricos. Pesquise sobre eles e escreva como contribuíram para a história. Você tem aí Nelson Mandela e Anne Frank. Vocês vão pesquisar, tá? Uma pesquisinha rápida, vocês vão achar rapidinho e vão escrever aí para a tia por que essas pessoas foram importantes. Tá bom, meus amores? Essa é a nossa aula de hoje. Eu fico muito feliz toda vez que eu venho aqui falar com vocês. O meu coração tá cheio de saudade, mas eu tenho certeza que já tudo vai ficar bem e nós estaremos juntos, tá? Beijos para vocês, queridos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.